Olha João 3, olha o que João Batista escreveu aqui. João 3 diz o seguinte: depois disso foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e os judeus suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disse: Mestre, aquele que estava contigo da além do Jordão, do qual tem dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunha de que eu vos disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Olha a expressão usada aqui por João Batista, né? Convém que ele cresça e eu diminua. Irmãos, João Batista veio como precursor, ele veio para anunciar, né, que Jesus viria a esse mundo. E por um momento o seu ministério foi esse, né, pregando que o reino de Deus estava próximo, que Jesus viria, que Jesus era o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Então ele fez muito bem a sua missão, o seu papel. Mas chegou esse momento aqui que a Bíblia diz que houve uma contenda. João Batista, por um breve momento, o ministério dele caminhou junto com o ministério de quem? De Jesus, né? Chegou um momento que o ministério de João Batista ele se interrompeu, porque ele foi preso, depois foi morto, nós conhecemos a história. E João Batista estava aqui batizando, ou seja, cumprindo seu ministério, e Jesus, em outra região ali próxima, também estava pregando e também batizando as pessoas. E entre os discípulos de João Batista e os judeus suscitou uma contenda em relação à purificação. Fico imaginando que eles estavam talvez questionando, né, agora o que João Batista estava fazendo, né, se o batismo que ele estava realizando realmente era um batismo de perdão de pecado, porque Jesus estava fazendo a mesma coisa, e sabemos que a autoridade de Jesus, né, era maior, né, do que a autoridade de João Batista. E houve uma contenda ali, e João Batista ele resolveu aquela contenda dizendo o seguinte: olha, eu não sou o Cristo, eu só vim como seu precursor. A primeira coisa que ele falou é o seguinte: olha, eu estou aqui para servir ao Senhor, para glorificar o nome dele. Eu estou aqui para engrandecer o nome de Jesus. Tanto é que ele disse, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, esse é o entendimento que Deus quer que você tenha. Você que é obreiro, você que serve ao Senhor, você que é filho de Deus. É necessário que Jesus cresça e que nós diminuamos. O nosso eu, né? Que nós nos coloquemos a cada dia em humildade, em reverência, em temor. Fala, Senhor, que o Senhor cresça, que eu diminua, que haja mais de Cristo na minha vida e menos de mim mesmo, né? Que nós nos coloquemos mesmo na presença do Senhor, para como um servo que vai fazer a vontade dele. Isso é tremendo, né, irmãos? Ter essa atitude, esse coração, de dizer, Senhor, eis-me aqui, né? Eu quero servir ao Senhor. Que o Senhor cresça através da minha vida, que o teu nome seja conhecido, que o meu testemunho, que a minha vida pessoal, que a transformação que está se operando em mim possa glorificar o teu nome e trazer o crescimento do teu nome nessa terra. Irmãos, é tão importante nós nos posicionarmos como João Batista se posicionou. Que ele cresça e que eu diminua. Tem gente aí que às vezes quer ser maior do que Deus, não é verdade? Mas João Batista não, ele se colocou no seu lugar. Ele se colocou com entendimento na sua missão. Ele não ficou enciumado porque alguém estava questionando ali sobre o trabalho dele, mas ele se colocou em humildade. A Bíblia diz que o coração humilde, quebrantado, o Senhor não desprezará. Deus, ele exalta os humildes e a Bíblia diz que ele resiste, né, aos soberbos. Então, irmãos, vamos colocar em humildade, falar, Senhor, eu estou aqui, eu quero
né? Servir ao Senhor. E João Batista, ele fala algumas coisas muito importantes aqui. No verso de 27, ele diz, né? O homem não pode receber nada, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Porque antes as pessoas estavam dizendo para ele, olha, João Batista, Jesus está batizando, né? E todos saem ao seu encontro, né? Em outras palavras, eles estavam querendo dizer para João Batista, olha, você agora está perdendo valor, você está perdendo a importância, né? O seu ministério está perdendo importância, porque todos vão até agora Jesus. As pessoas não vão mais te procurar, não vão mais atrás de você, né? Todos estão indo. Então, o João Batista, ele falou, gente, eu não estou preocupado com isso, porque eu sei que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi dado pelo meu Pai. E tudo que eu serei virá de Deus. Irmãos, essa é a consciência que Deus quer que você tenha. Amém? Que muita gente fica preocupada, eu vou perder isso, vou perder aquilo. Talvez você estava falando para João Batista, olha, João Batista, você vai perder o que você conquistou, né? Aquilo que você trabalhou, batalhou, porque todos têm saído e saem ao encontro de Jesus. Era natural, né, irmãos? Jesus era Deus, era o Senhor, era natural que... Porque João Batista ele veio com essa missão, para apontar Jesus, ele viu Jesus, ali no capítulo 1, você vai ver, do Evangelho de João, ele falou para os discípulos dele, olha, eis aí o Cordeiro de Deus. E alguns discípulos de João Batista deixaram João Batista e começou a seguir Jesus. Nós sabemos essa história. André, por exemplo, você vai ver no capítulo 1 de João, que André, que era irmão de Pedro, André foi um dos discípulos que se tornou, que era discípulo de João Batista e se tornou discípulos de Jesus. Mostrando o que, amados? Mostrando que João estava cumprindo a sua obrigação, cumpriu a sua missão. E ele falou, olha, do céu o homem não pode receber coisa alguma. Essa expressão é muito importante entender ela. Ela fala aqui, ó, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Irmão, se Deus te deu, ninguém te tira. Então, não tenha medo de perder, não tenha medo das pessoas te desqualificar, achar que você já não tem importância. Não, irmãos. O João Batista, ele continuou servindo a Deus, ele continuou sendo fiel ao Senhor até a morte, ele continuou pregando a palavra, ele continuou, né, irmãos, crendo, servindo ao Senhor, porque ele sabia que do céu, o que ele tinha veio do céu. Então, irmãos, o que nós temos, o que nós teremos, virá do céu para a nossa vida. Por isso é importante aquilo que diz a palavra lá em Colossenses, capítulo 3, né? Buscai as coisas do alto, né? Pensai nas coisas do alto. Irmãos, busca os céus e ele se manifestará aqui na terra. Como nós lemos no início aqui da nossa live, né? Elias orou de novo e o céu deu a sua chuva e a terra produziu os frutos, né? Nossos olhos não devem estar só no natural, né? Mas olhando para Deus e crendo que Ele irá, né, irmãos, nos abençoar. E João Batista falou algo aqui muito importante, né? Ele diz, olha, o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente, o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Irmãos, tem uma alegria que Deus quer que nós experimentemos dela. Tem uma alegria, irmãos, é uma alegria que não está somente pautada pela conquista das coisas naturais, mas a alegria de saber que você é amigo do noivo. Jesus é o noivo, nós somos a noiva. E João Batista ali, ele se considerava, ele era o amigo de Jesus, né? E ele falou, olha, o amigo, quando vê o noivo, muito se alegra. Quando João Batista viu Jesus, ele muito se alegrou. E ele diz aqui também, irmãos, né? Muito se regozija com a voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Então, João Batista ouviu a voz de Jesus. João Batista, ele teve grandes privilégios. Se você estudar a história do contato de Jesus com João Batista batizou Jesus, né? Para se cumprir uma promessa do Pai. Ele foi um instrumento de Deus para que se cumprisse uma profecia, uma promessa que Jesus seria batizado, né? E João Batista foi um instrumento, né, irmãos, para que essa promessa, essa profecia, essa palavra se cumprisse a respeito de Jesus.
Então, veja bem, irmãos, João Batista ele teve a alegria de falar, olha, eu cumpri a missão que Deus me deu. Eu servi ao Senhor. Eu ouvi a voz do noivo. Né? Eu estive com ele. Né? Eu toquei nele. Eu olhei nos olhos dele. Né? João Batista, ele até relutou para batizar Jesus, porque o batismo de João Batista era o batismo de arrependimento, nós sabemos, e Jesus não tinha nada do que se arrepender. João Batista falou, não, Senhor, eu não vou te batizar, eu que preciso ser batizado por ti, mostrando a humildade, né, de João Batista. E Jesus disse, não, João Batista, você deve me batizar para que se cumpra toda a palavra. Então, irmãos, João Batista teve esse privilégio. Quantas alegria João Batista não teve, né, irmãos? Quanta alegria de Deus não se cumpriu na vida dele. Que alegria, a alegria de saber que muitos estavam seguindo agora Jesus através da sua palavra, através do seu testemunho, através da sua exortação. João Batista teve a alegria de saber que ele foi escolhido de Deus para ser o precursor de Jesus, né? Antes de Jesus chegar, as pessoas já sabiam que Jesus iria chegar. Antes de Jesus se manifestar no seu ministério, as pessoas já sabiam. João Batista, ele criou expectativa nos corações. Ele criou esperança no coração das pessoas. Então, essa alegria se cumpriu nele quando ele viu Jesus ali. Né? Ele viu a voz do noivo, ele viu pessoas seguindo o Senhor, sendo discípulos de Jesus. Irmãos, tem muitas coisas que Deus quer nos alegrar, amém? Nos alegrar de saber, não, eu estou servindo a Deus, eu estou amando Deus, eu estou abençoando a sua obra, eu estou glorificando o nome do Senhor. Irmãos, essa é a maior alegria que o homem pode ter, de saber, não, eu sou um servo do Senhor. Irmãos, e saber que tudo que nós temos ou teremos virá desse Deus. Deus quer nos dar a alegria da conquista, a alegria do, né, do trabalho realizado, né? Então, o Batista falou, olha, é necessário que ele cresça, que eu diminua, por quê? Porque eu já realizei a minha missão. Essa alegria já se cumpriu em mim. Aquilo que Deus me deu para fazer, eu fiz. Então, é isso que Deus quer que você tenha, essa alegria de ver a família abençoada, porque Deus abençoou sua família. A alegria de ter ali, né, irmãos, discípulos, pessoas que você levou para Jesus, porque Deus mandou você fazer isso. Deus quer que você tenha alegria, né, irmãos, de saber que toda a sua casa foi salva, porque esse é o propósito de Deus. Irmãos, Deus quer que nós tenhamos alegria de ver as promessas dele, as palavras dele se cumprindo na nossa vida. Esse é o nosso Deus. Amém, queridos? Então vamos crer que do céu nós estaremos recebendo nesse dia, nos dias que virão na nossa vida. João Batista falou algo muito importante. O homem não pode receber nada se do céu não for dado. Então vamos receber do céu pela fé hoje. E vamos receber também, irmãos, alegria. Se alegre já por aquilo que você já conquistou. Muitas vezes Deus já nos deu tanto e não há alegria em nosso coração. Né, irmãos? A gente às vezes fica triste porque algumas coisas ainda não aconteceram. Não, irmãos, vamos alegrar com aquilo que Deus já nos deu e vamos crer que a alegria vai ser completa. E como João Batista diz aqui, essa alegria já se cumpriu em mim. Eu sou amigo do noivo, eu ouvi a sua voz e cumpri a minha missão. Amém? Então, Deus vai nos dar a alegria da vitória completa, porque essa é a vontade dele para a nossa vida. Glória a Deus. Queridos, vamos, então, nesse momento, encerrar, fazendo uma oração ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor é o mesmo, ontem e hoje será eternamente. Mostra o teu poder hoje, no tempo que se chama hoje, Pai. Abençoa a nossa vida. Fortalece aquele que está cansado, que está nos vendo agora, aquele que está desanimado, aquele que está enfraquecido. Fortalece, meu Pai. Levanta os valentes do Senhor. Levanta aqueles que vão testemunhar do Senhor também. Como João Batista foi uma testemunha poderosa, que nós também, Pai, sejamos uma testemunha poderosa, que o teu nome seja glorificado, que o Senhor cresça, Pai. Deus, nós oramos em nome de Jesus. Abençoa as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, nossos netos, nosso relacionamento familiar. Abençoa os casais, solteiros. Pai, abençoa os trabalhadores. Pai, abençoa a vida financeira de cada um. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém